Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 8, quando começou a confusão entre Maria Madalena e as várias Marias, Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia, Maria de Cleófas e Maria, mãe de Marcos, além das mulheres anônimas dos evangelhos, não é apenas dos leitores modernos, mas vem de outras fontes mais antigas, onde é atribuída a ela a condição de uma prostituta arrependida, da qual foram retirados 7 demônios, que ungiu Jesus para o seu sepultamento após a paixão. A mesma coisa se diz sobre Maria Madalena em A Lenda Dourada no século XIII. E, aliás, se disse durante séculos antes disso. A Lenda Dourada ou Legenda Áurea é uma coletânea de narrativas hagiográficas reunidas por volta de 1260 d.C., pelo dominicano e futuro bispo de Gênova, Jacopo de Varese, e que se tornou um sucesso durante a Idade Média, como essa forma de ver Maria Madalena não aparece nos evangelhos em si. De onde foi que ela veio? Descreve que Madalena fora tudo isso, menos a fiel companheira de Jesus na divulgação da Boa Nova. O Evangelho de Lucas, como já vimos, apresenta-nos Maria Madalena como uma seguidora de Jesus, de quem ele teria expulsado 7 demônios. Fazia parte do grupo de mulheres ricas que, com recursos próprios, proviam as necessidades dele e de seus 12 discípulos e os acompanhavam nas viagens do seu ministério. Lucas 8, versículo 8, item 1 a 3. Seguiu Jesus em todo o seu percurso a caminho de Jerusalém e esteve presente nos momentos chaves que lhe rodearam a morte e a ressurreição. Foi testemunha da crucificação. Mateus, versículo 27 e 56. Eu acho que é assim que fala. Esteve presente no seu sepultamento, Mateus 27, 61, e foi primeira testemunha de ressurreição. Pergunta-se como ocorreu essa transformação radical de Maria Madalena, de seguidora fiel, que esteve presente nos momentos cruciais da trajetória de Jesus, para pecadora. Até onde se sabe, uma das primeiras pessoas que relacionaram Maria com a prostituição foi ninguém menos que o Papa Gregório Magno, o Grande, numa homília, pregação em estilo familiar que busca explicar um tema ou um texto evangélico, pronunciado no ano de 591 d.C., 540, 604 d.C. Nela, o Papa identifica Maria como a pecadora anônima que unge os pés de Jesus, Lucas 7, 36 a 50. O modo como Lucas descreve a mulher arrependida, uma mulher da cidade que era pecadora, sugere provavelmente que era uma prostituta. Mas por que o Papa identificou essa mulher pecadora com Maria Madalena? O que poderia levar um Papa, 500 anos depois da morte de Jesus, a transformar Maria de santa em pecadora? Primeiro, porque o relato da mulher pecadora em Lucas 7 vem imediatamente antes da passagem que Maria Madalena aparece com seu nome em Lucas 8. Em segundo lugar, porque a cidade natal de Maria Madalena, Migdal, tinha má fama por causa da sua imortalidade e libertinagem. Essa confusão levou as pessoas a embaraçar as Marias e as mulheres anônimas citadas nos evangelhos como se fora Maria Madalena. É uma longa queda da posição de destaque que Maria Madalena ocupava nos evangelhos. Foi só depois que as pessoas disseram: "Ah, essa mulher deve ser Maria Madalena". E aí surgiu essa figura composta, Maria Madalena, a mulher que encontrou a tumba vazia e que também ungiu os pés de Jesus. É uma longa queda da posição de destaque que Maria Madalena ocupava nos evangelhos. O Papa Gregório Magno baseou assim seu manifesto no Evangelho de Lucas, que foi escrito após os evangelhos de Mateus e o de Marcos. O escritor de Lucas demonstra não gostar de Maria Madalena. Quando ele menciona a mulher na cruz, ele sequer diz o nome dela.
Ele só diz que havia uma mulher na cruz e ele sabia perfeitamente que Marcos 16,1 já havia mencionado o nome da mulher, dando-lhe destaque. Por sorte, tem-se salvo o documento. Na sua 33ª homilia sobre a história da unção de Jesus, Lucas 7, o Papa fez erroneamente a seguinte declaração: aquela que Lucas chama de pecadora, que João chama de Maria, cremos que seja Maria da qual se expulsaram 7 demônios, de acordo com Marcos. E o que esses 7 demônios significam, senão todos os vícios? Fica claro, meus irmãos, que a mulher antes usava um unguento para perfumar a sua própria pele para os atos proibidos. O que ela usava de forma escandalosa, agora oferece a Deus em louvor. Cobiçou com os olhos terrenos, mas agora, pela penitência, esses mesmos olhos se consomem em lágrimas. Arrumava os cabelos para emoldar o rosto, mas agora seus cabelos secam as suas próprias lágrimas. Antes falava com orgulho, mas agora beija os pés do Senhor. Toca os lábios, os pés do Redentor. Para cada prazer, portanto, voltado apenas para si. E agora ela se imola, transforma todos os seus crimes em virtudes para servir a Deus com tanto espírito de penitência quanto antes desprezava a Deus. Embora não existam nos evangelhos objeções à opinião de que Maria Madalena era uma prostituta, também não existem provas bíblicas concretas que permitam afirmá-lo. Este pode ser o motivo pelo qual, em 1969, quando a Igreja Católica reviu as leituras da Bíblia empregadas na missa, decidiu não continuar a usar o relato da pecadora arrependida em Lucas 7 como leitura na festa da Santa Maria Madalena. Deixou claramente aberta a questão da identidade da mulher sobre qual Lucas escreve. Veja que o Papa Gregório imaginou, se é que alguém não tenha escrito o documento pelos relatos evangélicos, que se tratava de Maria Madalena, mas que, na realidade, errou o alvo, pois não era a mesma figura. Depois disso, deflagrou-se nos meios cristãos esse retrato falso da maior seguidora de Jesus. É como se jogassem penas concentradas num travesseiro, ao vento. Depois fica difícil de juntar e corrigir o erro, principalmente por ter sido proferido pela autoridade máxima da igreja. Seus seguidores da época, poucos eram alfabetizados e aprendiam através da via oral. De nossa parte, concordamos com a pesquisadora Elaine Pagel, quando assinala que o que encontramos nos evangelhos secretos é que Maria Madalena é considerada uma das maiores discípulas e seguidoras de Jesus. Uma pessoa privilegiada que fazia parte de seu círculo pessoal, mas todos os evangelhos do Novo Testamento insistem que ela não fazia parte desse círculo íntimo. O círculo era formado por Pedro, Tiago e João. E os evangelhos, que mostram apenas homens como pessoas de autoridade nas igrejas, foram os únicos a sobreviver. Acrescente-se ainda que o Novo Testamento foi escrito por homens, para homens, sobre homens, e traz opiniões sobre mulheres que são bastante negativas, principalmente nas cartas de Paulo. E conforme a igreja se tornava mais institucionalizada, creio que a escolha dessas estruturas foi apenas reflexo do que havia ao redor. Faça um teste. Se você entrevistar as pessoas hoje, na rua, e perguntar quem foi Maria Madalena, eu garanto que 9 entre 10 pessoas vão dizer: ela não foi a prostituta que Jesus salvou? Então a reputação dela foi arruinada, e isso ocorre até hoje. Gerações de poetas, pintores e até obras mediúnicas enfatizaram a sexualidade de Maria Madalena. Seu cabelo longo e ruivo, caindo sobre o corpo nu, foi usado como uma metáfora para a tentação e a redenção. Mesmo nas representações da crucificação, as mulheres cobrem a cabeça com lenços e mantos, exceto Maria Madalena. Ela usa o cabelo solto, uma imagem que os estudiosos veem como um símbolo de mulher pecadora. Fiz a mesma pergunta em algumas de minhas palestras nas casas espíritas. O resultado foi o mesmo. Ela foi uma prostituta. Jesus tirou 7 demônios dela, entre outras interpretações equivocadas. Minha pesquisa sobre Maria Madalena tem por objetivo resgatar sua verdadeira imagem,
pouco importando o que os escritores modernos descreveram sobre ela, em filmes, romances, nas lendas medievais, na interpretação errônea de autoridades religiosas, como no caso do Papa Gregório. Temos compromisso com a verdade. E por isso buscamos não só os evangelhos canônicos, mas também os gnósticos, inclusive aquele atribuído a ela. A cobra vai fumar aqui, hein, gente? Esse autor é dos meus. Eu gosto de polêmica quando não tira a nossa fé. Teve um momento aqui de algumas leituras que a gente foi fazendo que começa a mexer com algo muito estruturado dentro da gente, aí começa a tirar um pouco da fé que a gente tem, né? A pouca fé que a gente tem começa a ser desconstruída. Aí eu comecei até a ficar com raiva dele. Mas agora, nesse 8º capítulo, o que eu entendo? Ele diz que tudo que foi construído a respeito dela foi proposital para menosprezar a mulher, já que os evangelhos são todos masculinos, então era uma época bem machista. E já que tudo que é ruim é atrelado à mulher, já que ela é diminuída perante a sociedade, então faz sentido Maria de Madalena ser o bicho papão, né? Só que o que eu gostei desse capítulo, que ele falou assim, eu tenho como provar que ela não é nada disso. Então, se ele tem como provar, existe uma luz no fim do túnel. O duro, eu não gosto quando começa a levantar muitas questões e não vem com nada de prova, não vem com nada de palpável. Eu acredito, eu odeio isso, gente. Porque se é para tirar aquilo que eu conheço, que já está certo dentro de mim, para colocar só dúvida, não é funcional, não tem o porquê. Agora, se colocar dúvida em mim, mas trouxer uma solução, fizer eu raciocinar até que eu chegue naquela conclusão, né? Se eu aceitar aquela conclusão, aí tá valendo. Então agora eu já comecei a gostar do autor, né? Essa parte que a gente conversou no 7º capítulo, onde várias Marias no Evangelho, e eles querem atribuir todas essas Marias como se fosse Maria de Madalena, eu desconhecia. Para mim foi interessante estudar esse capítulo, foi bom. Esse 8º já me dá uma luzinha no fim do túnel, já que Maria Madalena não foi a prostituta, quem ela foi? Eu quero saber a resposta, eu já estou ansiosa, ué. E aí ele fala que ele vai trazer um estudo sério provando. Lembra o que eu falei ainda oh meu Deus do céu, no estudo anterior eu falei assim, tem a segunda parte do livro, ai que vontade de chegar na segunda parte desse livro e ver o que ele tem para dizer, mas logo a gente chega, se Deus quiser, tá bom, gente? Bom final de semana para vocês e vamos lá, Maria de Madalena tá mexendo com o meu tic-teco aqui, espero que quem esteja acompanhando também fique aí curioso pelas próximas cenas, né, desses capítulos de Maria Madalena.